Oi, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos ver adjetivo, ainda o grau do adjetivo, só que hoje nós vamos ver o grau superlativo. Então, primeiramente, a gente tem que entender o que é superlativo. O que essa palavra significa, superlativo? Superlativo significa estar num grau muito elevado, é uma coisa muito intensa. Então, vocês entendam que aqui não há uma comparação. Não há comparação. É o adjetivo estando num grau muito elevado, um grau muito acima, tá? O grau superlativo, ele é dividido em absoluto e relativo. Dentro do grau absoluto, eu tenho o absoluto sintético, o absoluto analítico. O relativo, ele pode ser inferioridade ou de superioridade. Então, aqui é que tem que tomar cuidado para não comparar com o grau comparativo. Então, o grau comparativo, eu estou comparando duas coisas, dois objetos. No grau superlativo, não, eu estou colocando aquela pessoa, aquele objeto, numa qualidade acima. Tá? Vocês vão entender que agora eu vou explicar um por um. O grau superlativo absoluto. O que é esse? O superlativo a gente já sabe que é alguma coisa que está em grau muito intenso, muito elevado. Mas e absoluto? Observe a imagem. Nós vamos tratar deste menino. Perceba que ele não tem um outro garoto, uma outra garota, é ele. Então, absoluto é único, ele. Então, o que acontece com ele é num grau muito elevado. O menino está muito irritado. Então, presta aí atenção que eu tenho o adjetivo irritado, o muito, ele faz com que a coisa tome uma dimensão maior, que conseguimos entender que a coisa é grande. Ele está irritadíssimo. Então, é a mesma forma de dizer que ele está muito irritado, mas sem a palavra muito. Tudo bem? Vamos entender. O grau superlativo absoluto analítico. Então, você já sabe que superlativo está acima, absoluto é único, por quê? Porque eu não estou comparando com nada, e analítico. O analítico, lembra no exemplo anterior que tem o muito irritado e o irritadíssimo? No grau absoluto analítico, é quando eu tenho a palavra muito depois do adjetivo. Então, aí eu digo que é grau superlativo absoluto analítico. O menino está muito irritado. Olha a palavrinha muito, que é o que caracteriza o analítico. Vê que não tem outro menino, outro nome, não, é só o menino, então é o ser absoluto, o ser único. O grau superlativo absoluto sintético, resumido. Lembra lá no exemplo? O menino está muito irritado, ele está irritadíssimo. Esse irritadíssimo é o sintético, é o resumido. Eu tiro a palavra muito e acrescento esse íssimo no final. A formação, então, é o adjetivo seguido de íssimo, íssima, depende, ele concorda com a pessoa com quem ele está se relacionando. Ele está irritadíssimo. O íssimo junto com o adjetivo irritado. Deu para entender, então, grau superlativo absoluto. O analítico, eu vou ter a palavra muito. O sintético, eu vou ter o adjetivo acompanhado, a terminação do adjetivo vai ser íssimo, íssima, ok? Agora é o grau superlativo relativo de inferioridade. É aqui que eu preciso que você tenha uma atenção maior para não confundir com o grau comparativo, que também tem o de inferioridade e superioridade. Aqui eu estou falando sobre um adjetivo que está num grau acima, num grau elevado, relativo, é em relação a um grupo, a uma coisa única.
Relativo quer dizer relação. Vocês vão entender com um exemplo. Qual é? O ou a, porque se eu estou falando de um ser masculino ou feminino, você troca o ou a. A palavra menos, porque é inferioridade, mais o adjetivo. Aqui é o cuidado porque no comparativo também é o menos mais adjetivo, só que tem o do que e não tem esse o e a na frente. Tá aí a diferença. Olha o exemplo. O menino é o menos paciente da turma. Então aqui eu tenho o menos, tá vendo que o o tá acompanhando o menos. Então já é a diferença, ele já é um grau relativo de inferioridade. O adjetivo é o paciente. E aqui é que está a relação. Eu não estou comparando o menino com alguma outra coisa. Eu estou dizendo que dentro daquela turma, este menino, ou estou colocando ele acima ou abaixo, o que ele é o menos, eu estou destacando ele da turma. Então aí é que está a relação. O menino em relação à turma. Então, o menino é o menos paciente da turma, o menino é o menos paciente da classe, o menino é o menos paciente da família. Então, eu vou ter sempre o ser em relação ao grupo que ele está inserido. Tudo bem? Aí, esse é o inferioridade, que é o menos ou a menos. O grau superlativo relativo de superioridade, eu acho que você já deve até já entender ou saber o que vem aí pela frente. A formação é o ou a com mais e o adjetivo. Então, aqui no exemplo, o menino é o mais irritado da turma. De novo, eu tenho aí o mais, só que tem o o na frente, ou vai ter o a. O adjetivo irritado e, de novo, o menino fazendo relação. O menino, ele faz relação da turma. Então, eu tenho uma turma toda e eu tirei este menino para analisar. Deu para entender a diferença? Para não confundir com o grau comparativo. Agora, trouxe para vocês esse quadro. Nesse quadro tem o grau comparativo, igualdade, superioridade, inferioridade, mas olha lá o grau comparativo de superioridade. Mais e o do que? O inferioridade, menos e o do que? Olha o grau superlativo relativo de inferioridade, tem o ou a na frente. Tudo bem? Então, é só para você entender, para na hora que juntar tudo e você ter que caracterizar, você consiga saber diferenciar o grau comparativo do grau superlativo. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido, turminha, e a gente se vê na próxima.